Pergunta pode parecer um bocadinho surpreendente, que é a pergunta o que é um bar mitzvah, o que é um bat mitzvah. E é surpreendente porque são celebrações que são tão frequentes e tão corriqueiras que, enfim, é quase impossível não saber o que são. Contudo, o que eu gostava de chamar a atenção é que, de facto, existe uma confusão muito grande, se quisermos, uma percepção incorreta muito grande do que, afinal de contas, é um bar mitzvah ou um bat mitzvah. Bar mitzvah ou bat mitzvah, literalmente falando, significa filho dos mandamentos, bar mitzvah, ou filha dos mandamentos, bat mitzvah. O que é que isso significa? Significa que o jovem, a jovem, atingiu uma maturidade emocional, intelectual, suficiente para saber distinguir o bem do mal, para saber distinguir o que é correto do que não é correto, e, nesse sentido, tem capacidade para decidir, de livre vontade, cumprir os mandamentos. Mandamentos no termo geral da palavra, os mandamentos como obrigações divinas e como os mandamentos também no sentido, muitas vezes, mais normal, digamos assim, de mandamentos no sentido de mitzvot, no sentido de fazer ações boas em relação às outras pessoas. O que isto quer dizer é que o termo bar mitzvah apenas significa que a pessoa atingiu um certo nível de maturidade. E, portanto, do ponto de vista da lei judaica, é adulto. Se quisermos comparar, podemos comparar isto, talvez dizer que a idade de votar, a uma certa idade. A pessoa pode votar depois de ter 18 anos, ou o que quer que seja, não é? O que é que isso significa? Significa que é considerado que a pessoa tem maturidade para saber fazer decisões em termos de política. Neste caso específico, o que a Torá nos diz, o que a nossa tradição nos diz, é que existe um momento em que quando os jovens do sexo masculino cumprem 13 anos, quando as jovens do sexo feminino cumprem 12 anos, e os jovens nessa altura têm maturidade suficiente para fazer as suas decisões e, portanto, são considerados adultos do ponto de vista da lei judaica, quer dizer que já sabem distinguir o bem do mal e, portanto, é isso exatamente que quer dizer. Ora, onde é que está a confusão aqui? Bem, a confusão vem por o facto de que esta data é uma data tão importante, digamos, é um rito de passagem, e é uma data tão importante que normalmente é celebrada com grande fanfarra, com grandes celebrações, enfim, dependendo das posses e dos interesses das pessoas. O que significa que normalmente o bar mitzvah e o bat mitzvah acaba por ser associado a uma festa, a uma celebração pública, e muitas vezes a ideia que fica é que o bar mitzvah ou o bat mitzvah é uma celebração pública. E é a tal festa. Ou seja, e depois pode fazer a pergunta, então tu tiveste um bar mitzvah ou bat mitzvah? Ou a pessoa dizer, olha, eu já sou adulto e nunca tive um bar mitzvah ou um bat mitzvah. Ouve-se muito esta expressão. Mas esta expressão é conceptualmente completamente incorreta. Porque o bar mitzvah ou bat mitzvah não é uma coisa que se tenha. É uma coisa que se é. Ou uma coisa que nós nos tornamos. Não é uma coisa que fazemos. E, portanto, desse ponto de vista, dizer que eu nunca tive um bar mitzvah, o que a pessoa está a dizer é que eu nunca tive uma festa. Mas a essência do bar mitzvah ou do bat mitzvah não é a festa. A essência é o facto de que atingiu a maturidade. E atingiu a maturidade, do ponto de vista, again, mais uma vez, do ponto de vista emocional, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de saber fazer as decisões éticas apropriadas, independentemente de ter festa ou não. Da mesmíssima maneira que uma pessoa, quando chegou aos 18 anos, ficou adulto do ponto de vista da lei, independentemente de vir a votar ou não, independentemente de vir a exercer os seus... Portanto, é uma coisa que a pessoa tornou-se um bar mitzvah. E, portanto, isto é muito importante perceber, porque isto significa também que a festa não é o essencial. Muitas vezes a festa acaba por se tornar o essencial, mas não é o essencial. O que é essencial é reconhecer que o facto que o jovem se tornou adulto e faz parte da comunidade.
qual é a melhor maneira de mostrar que o jovem está em sintonia com a sua tradição, está em sintonia com o seu judaísmo, está em sintonia com o grupo? A melhor maneira de o fazer é ter uma celebração pública em que o jovem vai fazer coisas que não podia fazer antes, porque não era adulto ainda. Não? Mas o que é importante perceber é que o jovem se torna um bar mitzvah ou um bat mitzvah, jovem, independentemente de haver ou não haver festa. Isto é um ponto importante em relação ao bar mitzvah, bat mitzvah. Um outro ponto que é importante mencionar é que a idade de maturidade na nossa tradição para um jovem do sexo masculino é 13 anos. Para o sexo feminino é 12 anos. Isto é um conceito que muitas vezes causa alguma confusão a algumas pessoas, sobretudo numa sociedade em que estamos obcecados, e digamos, não quero dizer no mau sentido, mas que existe uma preocupação muito grande com a igualdade entre os géneros. Mas a igualdade entre os géneros não é dizer que as coisas são a mesma coisa. Não é? A igualdade é perceber que poderão e deverão ter os mesmos direitos, mas não significa que sejam a mesma coisa. E especificamente, o que se observa hoje em dia é que muitas vezes há pessoas que têm relutância em as meninas fazerem o bat mitzvah, terem as suas celebrações quando fazem 12 anos, e para imitar os rapazes, as meninas fazem as suas celebrações quando têm 13 anos, não quando têm 12. Mas isto é realmente não perceber o que é que estamos a fazer, não é? O que nós estamos a dizer é um facto muito simples. É um facto que psicologicamente é óbvio, é um facto que é reconhecido pela nossa sociedade, se formos ver bem a coisa, que é as meninas amadurecem mais rapidamente que os rapazes. As meninas amadurecem mais rapidamente que os rapazes. E, portanto, aos 13 anos é quando um rapaz atingiu a sua maioridade emocional e ética, se quisermos, a menina com 12 anos. E, portanto, pôr a menina aos 13 anos, de facto, até a estar, de alguma maneira, a desprestigiar a menina. Porque a menina já atingiu a sua maturidade antes. Só para vos dizer que isto não é uma idiosincrasia da nossa tradição, é uma coisa que é reconhecida na nossa sociedade hoje. Por exemplo, eu não sei até que ponto em Portugal e na Europa é assim, mas nos Estados Unidos é. Por exemplo, uma criança um jovem quando chega aos 16 anos vai tirar a carta. Tira a carta de condução e começa a guiar. Uma coisa que qualquer pai sabe é que o seguro que vai ter que pagar para o seu filho e a sua filha poderem guiar o seu carro, é muito maior para o rapaz do que para a rapariga. Porquê? Porque as companhias de seguros assumiram a ideia de que as raparigas amadurecem muito mais rapidamente e são muito mais responsáveis a guiar do que os homens. Portanto, para uma criança, um jovem de 16 anos, um jovem do sexo masculino tem um seguro de automóvel muito maior do que uma jovem de 16 anos. É um caso em que a própria maneira como a sociedade funciona reconhece estas coisas. Tudo isto dito pode-se sumarizar numa coisa muito simples. Nós privilegiamos o ponto em que os jovens atingem a sua maturidade. Os rapazes atingem a sua maturidade, do nosso ponto de vista ético, aos 13 anos, as meninas aos 12 anos. Maturidade ética não significa, obviamente, que as nossas obrigações como pais acabem, pelo contrário, a sua maturidade ética não significa maturidade financeira, por exemplo, não significa maturidade do ponto de vista de viver a sua vida sozinhos, nem pouco mais ou menos, mas é perceber que se chega a um ponto, a uma certa idade, em que somos capazes de distinguir o bem e o mal. Esse é que é um ponto importante. Nós não esperamos que uma criança de 5 anos saiba distinguir uma coisa da outra muito bem. Mas quando chega a esta idade, 13 anos para rapazes, 12 anos para raparigas, nós esperamos que eles percebam muito bem a diferença entre o que é correto e o que não é correto. Shalom, ubracha.